Olá, pessoal! Após uma longa caminhada, chegamos na nossa aula 17, né? Que é a nossa aula, a última aula de fato de conteúdo, acrescentando conteúdo novo. Porque a próxima aula é uma aula de resolução de atividades, de tirar dúvida, uma revisão para a nossa A2. Então, essa caminhada foi longa, eu espero que tenha sido prazerosa, que culminou no tema da aula de hoje, que é cases populares de interfaces para streaming e outros dispositivos. Então, na verdade, esse é um conteúdo bem inovador. Se vocês procurarem materiais sobre interfaces para streaming, para o smartwatch, relógios inteligentes, vão ter poucas informações, muito pouca mesmo. Então, é um conteúdo bastante atual, bastante inovador, de certa forma, para a aula e, de certa forma, eu estou orgulhoso de poder passar para vocês algumas informações dessa, poder compartilhar e, de certa forma, prepará-los para que estejam minimamente com conhecimento adequado para trabalhar com interfaces para essas novas aplicações, né? Então, vamos lá, né? Vamos avançar no nosso primeiro slide, que é uma introdução aqui. Vou colocar meu rosto logo, né? Com a popularização de dispositivos como as Smart TVs e smartwatches, os smartwatches são os relógios inteligentes, é fundamental entender os diferentes padrões de navegação e requisitos de usabilidade. Então, primeiro, a gente vai. Existem outros dispositivos, né, que também podem ter interface atualmente, não, os dispositivos é, vestíveis, os gadgets tecnológicos, né? Outros, né? Porque o relógio inteligente um fone de ouvido pode ser, enfim, tudo que geralmente conecta com a internet, alguns podem ter interface e outros não. Então a gente vai ter que estar cada vez mais preparado para isso e compreender as diferenças, né, entre eles e, claro, explorar as características, assim como a gente viu que dispositivo móvel, no caso celular, tem as suas características próprias, esses outros dispositivos também vão ter, que a gente vai ter que trabalhar essas interfaces. Então, aqui neste vídeo, a gente vai começar com as TVs, as Smart TVs, né, que são as TVs atuais, né. Essas televisões já são populares, né, então já estamos, de certa forma, até habituados a utilizá-las, né. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro slide aqui. O primeiro desafio da interface em televisões é a distância do usuário, né? A distância do usuário em relação à tela é muito diferente da distância do usuário em relação à tela de um computador, de um celular. Então, a distância de usuário de televisão geralmente fica entre 2 e 3 metros. Pode ser até uma distância maior. Algumas vezes são maiores, mas geralmente fica nessa distância de uns 3 metros, tá? Então, quanto mais distante, provavelmente maior a tela, né? Hoje em dia nós temos televisões muito grandes, né? Eu falo modo de dizer, não na minha casa. Outro dia eu fui numa loja com meu filho pequeno de 7 anos, ele ficou impressionado com uma televisão, acho que tinha 99 polegadas, uma coisa assim, enorme a televisão. Claro que o preço é proporcional ao tamanho, mas enfim, é claro que uma televisão dessa não dá para ficar muito próximo. Mas é isso que eu quero destacar, que a distância do usuário em relação à tela é maior, bem diferente em relação à tela de celular, de computador, e isso, claro, que vai impactar no desenvolvimento da interface, na experiência do usuário. Outra coisa, outro desafio importante a ser considerado na interface de TV é a forma de interação com a televisão, né? Então, a interação em computadores é teclado, mouse majoritariamente. No celular, por toques e gestos. E na televisão, geralmente por controle remoto. É raro, né? Às vezes que existe teclado para televisão, mas geralmente por controle remoto. Algumas vezes o controle pode ser por comando de voz. Algumas vezes tem os controles remotos de movimento, né? Que pega o movimento como se fosse o mouse. Mas basicamente é por controle remoto a interação. E isso também, obviamente, tem que ser considerado, né? Então, ó, já temos duas características de interface, da interface de televisões, de Smart TVs, bem distintas dos demais sistemas que a gente viu em aulas anteriores. Então, olha só, também tem aí o ponto de destaque visual. O que que acontece? A gente vai precisar usar fontes grandes, maiores nas Smart TV. Por quê? Exatamente por causa da distância que o usuário fica em relação à televisão. Os ícones de navegação vão ter que ser maiores e
tem que ter um layout linear, né? Uma navegação linear para facilitar o uso do controle remoto. Então, as setinhas do controle remoto para navegar. Então, por exemplo, quando eu falo linear, imagina o seguinte: eu tenho um bloco aqui, outro do lado, outro do lado. Então, não tem um bloco aqui, outro parcialmente em cima, outro parcialmente embaixo, porque isso vai dificultar a navegação. Se eu colocar para o lado, ele vai para esse ou vai para esse? Então, são blocos, são uma navegação linear, é isso que a gente chama. Então, tem que ser algo adaptado. No mouse, tanto faz. Se tiver um pouquinho para cima, outro para baixo, a gente vai lá no gesto do celular também, mas na televisão isso impacta. Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Por exemplo, falei ali controle simplificado e também nesse caso é, navegação linear, né? Bom, o que acontece? Algumas televisores têm o controle por movimento, outras não. Então, se eu tiver um ícone aqui e outro um pouquinho acima, talvez o celular com controle por movimento vai funcionar bem. O que não tem, não vai. Então, a experiência ela tem que ser boa para todos os casos. Então, se a gente já projeta uma interface de navegação linear, ela vai funcionar bem para os televisores que têm o controle por movimento e os televisores que não têm o controle por movimento, que funciona só pela setinha. Então, por isso que é importante considerar isso e a gente projetar interface que tenha uma boa experiência para todos os usuários, tá? Beleza? Então vamos voltar para o slide. Ainda nos desafios das interfaces em TVs, a gente tem que lembrar que existem diferenças em processadores e memória nas televisões. Televisão, ao contrário de computador a gente costuma ficar, claro, alguns anos, mas televisão fica muito mais anos com as televisões do que com computadores. Então, o que acontece? Quando a gente fala a diferença de processadores e memórias, é claro que celular e computador também tem essa diferença, mas no caso de televisão, ela tende a ser mais gritante. Então, televisões mais antigos vai ter muito menos memória RAM e processadores mais limitados. Então, televisão de 10 anos atrás, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar disso, considerar isso na hora de fazer um sistema, uma interface, que ela não seja pesada e funcione bem tanto em televisores atuais quanto televisores de 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás, tá? Então, isso é algo que tem que ser pensado. Impacto no desempenho. Então, como eu falei, televisões mais antigos têm hardware mais básico, né? Pode apresentar lentidão, principalmente com algumas animações, porque tem menos memória RAM, conteúdo em alta resolução também pode ter mais dificuldade. E aí o que acontece? Os aplicativos devem ser otimizados para funcionar bem em diferentes capacidades de processamento e memória. Métodos, outro ponto, métodos de interação limitados. As interfaces precisam ser planejados para a navegação sequencial, já falei isso, garantindo, a sequencial, linear nesse caso, né, garantindo uma boa experiência sem touchscreen ou mouse, ou controle por movimento, né, já que algumas TVs dependem exclusivamente de controles remotos básicos. Então, a gente tem uns desafios aí que a gente precisa considerar na hora de fazer uma interface para TV, que são desafios que não tinham, não talvez nessa intensidade, nas outras interfaces que a gente vinha discutindo em aulas anteriores. Então, é um desafio, né? É, é, é... Claro, eu estou falando em streaming porque é o tipo de aplicativo mais usual para televisão, mas todos os aplicativos de televisão e também o Magine, as comunidades de... Não é comunidade, né? A página principal, o sistema, a tela principal dos sistemas de videogames também. É o mesmo princípio. O que eu estou falando aqui vale também para as aplicações, no caso, para os videogames. Pode navegar, é as mesmas limitações, tá? Mas eu estou direcionando mais, talvez, para streaming, porque é o mais usual que a gente usa, né? Com mais frequência nas televisões e fique mais fácil de vocês compreenderem e visualizar o que eu estou falando. Beleza. Então, dito isso, tem mais uma coisa no slide aqui ainda de desafios. As televisões, eles têm diferentes resoluções e diferentes tamanhos de tela. Então, ó, tem telas grandes, menores, elas podem ser HD, Full HD, 4K e até 8K, são resoluções diferentes. Então, numa 8K talvez funcione melhor ícones um pouco menores, na HD eu preciso de ícones e textos um pouco maiores. E outra,
O tamanho de tela é diferente. Olha aí, ó. Temos 3 tamanhos de tela. A 21:9, que é a Ultra Widescreen, né? 16:9, que é a padrão hoje. E a 4:3, que é um padrão mais antigo, praticamente não usado. Mas a gente tem que prever e fazer a nossa aplicação funcionar na 4:3 de algum jeito, caso a resolução da televisão seja 4:3. O padrão é 16:9, mas também tem que se adaptar a 21:9, que é um padrão um pouco mais recente, mais moderno. Então a gente tem diferentes tamanhos, diferentes resoluções de tela, no caso de televisões. Isso aqui é um pouco similar também com o celular, tá? Computador meio que é padrão, né? Tem uma diferença ou outra, mas em celular também tem esse desafio. No caso de televisões também, tá? É só para lembrá-los disso. Então, ó, vamos seguir. Deixa eu tirar meu rosto aqui. Padrões de navegação para aplicativos de TV. Então, navegação por controle remoto, que são as setas direcionais, que a gente tem que assumir que todos os televisores têm, com botão de botão de seleção, né, claro. Mas o que eu ia falar é controle por movimento, outros tipos de interações, tem que funcionar, tem que dar suporte, mas tem que assumir que o principal, o básico, são as setas direcionais que todos os televisores têm. Então, destaque sequencial, os elementos devem se mover em uma sequência lógica ao pressionar setas, tá? Então, por isso que não pode estar dispostos, como eu falei, um pouquinho deslocado para cima, para baixo, assim, porque aí não fica lógico. Se eu mover a seta para a direita, para onde vai? Então, a sequência lógica é interessante. Uso de carrosséis horizontais. Olha só, rolagem horizontal. Eu falei na aula anterior, no caso celular, que lá o padrão é rolagem vertical. Nos televisores, a rolagem padrão é horizontal. No caso celular, é vertical porque a gente usa o celular geralmente nessa posição. E os televisores funcionam nessa posição horizontal. Então, isso diverge bastante no caso de celular. A navegação, os carrosséis na televisão é horizontal. No celular, o padrão é vertical. Comando de voz. Então, nem todas as televisões têm, mas muitas têm, né? Então, existe essa possibilidade de interação, tá? Também. O que mais? Vamos seguir aqui. Então, isso aqui já é legal. Os princípios de design visual para a TV. A gente vai ter que usar tipografia grande e legível, ou seja, fontes grandes. Por quê? Porque o usuário fica distante da televisão. Então, tem que ser fontes maiores, limpas, ou seja, fáceis de ler. Então, aquelas letras manuscritas vão ter mais dificuldade de ler numa televisão, ainda mais se for pequena. Contraste elevado. Então, aquela taxa de contraste que a gente viu lá na aula de teoria das cores, é lá que a gente viu como é que calcula essa taxa, né? Essa taxa de contraste tem que estar bastante elevada, então na televisão a gente tem que maximizar isso, sempre acima da taxa de 7, quanto mais acima, melhor. Então, fontes em negrito são interessantes de usar também, né? Para dar destaque e visibilidade. E o espaçamento adequado, trabalhar com espaço, né? Então, aquele trabalho de espaço que a gente já estudou também, a televisão também é importante, reduzindo o erro de seleção, tá? Então, se a gente coloca os elementos muito próximos, nesse caso aí, no controle por movimento, a gente pode selecionar uma coisa querendo selecionar a outra. Então, tem que deixar espaçados. Claro, no controle por setinha, talvez esse problema não ocorra, mas no controle por movimento pode acontecer. Então, deixar espaçados para funcionar bem a iteração do controle e também, claro, para não competir. Muita informação, já conversamos sobre isso, trabalhar os espaços em branco, né? E ter espaçamento entre os elementos para não ficar muito poluído. E a hierarquia de conteúdos, né? A hierarquia visual que está sendo trabalhada, funcionar bem. Então, isso aqui é os princípios que a gente, obviamente, tem que seguir. Então, vamos lá para um estudo de caso. Vou pegar um principal, talvez, aqui que todo mundo conhece. O Netflix é um exemplo, né? Então, o Netflix, olha aí a imagem, uma foto de uma televisão, tá? Nem todas as televisões vão ser iguais, né? No caso, a interface, mas é algo similar a isso. Então, uma coisa comum que a gente já viu em aulas anteriores. Sempre fica uma parte visível mostrando que tem algo a mais, né? Para subir, no caso na vertical ou na horizontal. Logo embaixo aqui nós temos um
carrossel na horizontal, né? Navegação na horizontal, que são os filmes e séries populares na Netflix, nesse caso aí. Mas sempre fica visível para mostrar que tem algo ali. E ó, pouca informação. De cara, os botões, ó, a cor de ação aí é o vermelho, o próprio vermelho do Netflix, é o que está no botão. É o botão que está bem posicionado, que já chama a nossa atenção. Os elementos não se competem, né? Tem o título muito claramente. Os elementos para clicar tem um espaçamento adequado. Então, ó, lá em cima tem um menu, do outro, do cima do lado esquerdo, o menu, de cima do lado direito, a lupa para busca, os botões, eles não são próximos, e tem as informações. Se eu quiser acessar o filme ou a série, eu clico na imagem. Então, é bem trabalhado isso, tá? Vamos ver aqui, organização de conteúdo. Então, a gente sabe que o Netflix trabalha com organização de conteúdo por meio de carrosséis, com imagens destacadas. O principal aí são imagens, imagens em boa resolução, imagens grandes, e é o carrossel que navega na horizontal. Então, ó, personalização, claro, isso aqui não tem necessariamente tanto a ver com interface, mas é um princípio, né? De recomendação de conteúdo baseado no histórico, criando experiência visual uma experiência mais envolvente. Lembrando que nesse caso da personalização, como ocorreu também lá na aula anterior, no Spotify, a personalização é a recomendação de conteúdos de acordo com o meu perfil. Então, o que acontece? Geralmente, isso fica muito bem posicionado na tela, uma região que chame mais minha atenção, de acordo lá com os padrões que a gente já estudou também de posicionamento de elementos na tela. Então, aquilo que é personalizado para mim, em teoria, é para eu ter mais interesse. Então, já fica logo mais bem posicionado na interface. Feedback visual também, ícones e animações bem discretas, as animações indicando o carregamento, que o filme foi selecionado, enfim, tá lá, clicou, se a internet estiver lenta, ele mostra que está fazendo alguma coisa tentando carregar, para você não ficar perdido assim, deu pau, travou, o que aconteceu? Ele mostra que está tentando carregar, ele tá alguns feedbacks, isso é importante, né? Um dos princípios lá das heurísticas, das regras de ouro, né? Beleza. Então, em relação a Smart TV, o conteúdo é esse. Agora a gente vai falar um pouco sobre smartwatches, tá? Coisa, pelo menos para dar uma informação para vocês. Então, ó, desafio de interfaces para smartwatches. Espaço limitado. Já conhecemos essa conversa, né? Já falamos isso lá em celular. Aqui é muito mais limitado, gente. Espaço de tela de relógio é muito mais limitado. Então, a necessidade extrema de maximizar o uso sem sobrecarregar a interface. Então, aqui chega ao extremo mesmo. Se lá na, no celular já era uma preocupação, aqui é uma preocupação total. Então, as interações têm que ser elas são bastante simplificadas. A maioria dos celulares usam toque, né? Touch, né? Para funcionar. Lembre que a tela é pequenininha e o dedo é grande, né? Olha só, o tamanhozinho da tela e o dedo, a proporção que é diferente do celular, que é uma tela muito maior proporcionalmente ao dedo, né? Então, a precisão do que a gente toca é muito menor. É, outra situação, relógios esportivos, eles muitas vezes não têm touch, tá? Por quê? Porque o relógio esportivo a gente usa quando está praticando um esporte, está suando muito, ou no caso de uma natação, dentro da água. E aí o touch não funciona. Dentro da água o touch não funciona. Quando você está suando muito, fica caindo suor na tela, ele não funciona. E aí nesses relógios esportivos, os comandos é por botão. Nesse caso aqui o meu é um relógio esportivo, é por botão, é um da Garmin. É por botão que a gente aciona. Então, olha só, a navegação dele é diferente, a interação de alguns outros celulares, de alguns outros relógios, como o caso do Apple Watch ou do Galaxy da Samsung. Eu já tive o Apple Watch. É muito diferente a interação. E as interações são muito simples, muito mais limitadas, muito menos possibilidade de interações do que em celulares, por exemplo. Então a gente tem interações simplificadas. Então, ó, as notificações, informações, a gente usa seu relógio para isso também, né? Então tem que ser muito breve. Imagina, chegou uma mensagem no WhatsApp, como é que vai exibir numa tela pequenininha, né? Então, às vezes, só o início da mensagem, só quem te mandou a mensagem, nesse caso, só quem te mandou é bastante usual.
nem parece parte da mensagem. Enfim, então é muito diferente aqui as necessidades, ok? Vamos avançar aqui. Então já vamos avançar para um estudo de caso. Spotify é bem famoso, né? No caso para relógios inteligentes, porque ele funciona bem em todos os relógios. Então do lado esquerdo aí e direito são relógios diferentes, né? Então, da esquerda aí, se não me engano, é o Samsung Galaxy, tem outros formatos de Samsung Galaxy, né? E o da direita é o Apple Watch. Então, ó, no Samsung Galaxy é redonda a tela, no Apple Watch é retangular. Então, são diferentes, mas se você observar, a experiência visual de interface é muito similar. Então, o usuário não tem estranheza se ele tem um relógio, compra outro, de outra marca, de outro modelo, ele não vai causar estranheza, ele vai se sentir confortável e confiante. Tem a mesma interface, a mesma interface, não, a mesma paleta de cores, as mesmas características visuais, tá? Para funcionar. No caso do meu aqui, o Garmin também tem, é diferente também nesse caso. Ele tem uma tela diferente das telas de Apple Watch e da tela do Samsung Galaxy, mas também tem Spotify e funciona bem. Ela tem dá uma experiência boa. Então, o Spotify é um estudo de caso interessante para a gente comentar, tá? Deixa eu colocar no próximo slide aqui. Então, o que acontece? Se eu tirar meu rosto. Comandos rápidos. Por quê? Porque a limitação das interações, no caso, ou é uma área de toque pequena, porque o dedo é muito grande em relação ao tamanho da tela, ou botões do relógio. Então, no caso de relógios esportivos, é por botões, a maioria das vezes. Ícones e elementos simples, bastante simples, porque não tem muita possibilidade de colocar muito elemento na tela, senão sobrecarrega a tela é muito pequena. Enfim, tem que ter só o que é essencial para a interação imediata. O design ele tem que ser responsivo, ou seja, se adaptar a diferentes telas, como eu falei para vocês, né? Então, tela quadrada, tela redonda e assim por diante, falei no exemplo anterior. E o uso de toques e gestos funciona para ser considerado, porque é a interação básica na maioria dos relógios. Em alguns relógios esportivos, o que manda são os botões. Então, a interação de toques e gestos tem que ser substituída por botões, ok? Então, a gente tem que ficar atento com essas características que distinguem a interface dos relógios, a interface de Smart TVs em relação às interfaces de sistemas para computadores, seja ele desktop ou aplicações web e para celular. Então, olha só, a gente foi construindo um conhecimento. Beleza, vamos para a conclusão desta aula. Então, nessa aula, a gente explorou os desafios e as especificidades das interfaces para dispositivos como Smart TV e smartwatches. Então, a gente discutiu a importância de um design adaptativo que considere a distância do usuário em relação à TV, no caso, a distância do usuário em relação à tela, em relação à TV, legibilidade, interação simplificada, controle da TV é simplificado em relação a mouse, a teclado, aos gestos do celular e depende de controle remoto e navegação bem específico para ela. Além disso, também a gente analisou a compactação de informações e clareza visual, que é característica dos smartwatches, tela muito pequena, como acabamos de ver, o espaço é extremamente limitado. Então, com tudo isso, visto tudo isso, a gente espera que vocês tenham conseguido desenvolver uma compreensão mais profunda de como projetar interfaces mais eficazes e intuitivas para essas plataformas. Na verdade, não só para essas plataformas, mas para essas plataformas, porque era o assunto da aula. Mas desde o início a gente vem construindo conhecimento, desde a primeira aula, conhecimento cumulativo. E tudo isso culminou agora nessas últimas aulas de estudos de caso, de trabalhar com Figma para fazer protótipos. Espero que essa caminhada tenha sido prazerosa, que vocês tenham conseguido absorver bastante conhecimento, que esse conhecimento vocês levem para a vida, para quem for trabalhar com interface principalmente, para quem não for trabalhar com interface mais dentro da computação, acaba sendo úteis essas informações, porque são noções que você precisa ter na hora de desenvolver, seja back-end ou em qualquer outra área que você vai trabalhar dentro da computação. Até para quem de repente desistir da computação, mas são as informações úteis que a gente usa, muitas vezes algumas delas no dia a dia, para criar uma postagem na internet, para fazer um vídeo para postar
no YouTube, quem tiver um canal do YouTube, enfim, são informações úteis para a vida. E eu espero ter contribuído na formação de vocês, que agora vamos caminhando para o fim da disciplina, né? Então é isso, gente. Valeu, forte abraço. A gente se vê.